Porque o mentiroso patológico, o mentiroso compulsivo, ele denigre a reputação das pessoas ao redor dele. Porque ele tem uma característica de vítima. Então, para que as outras pessoas, ele se sinta querido e amado pelas outras pessoas, ele denigre a vida das pessoas ao redor dele. E aí aquelas outras pessoas que acreditam nas mentiras deles, dizem assim, poxa, coitado de fulano, né? A mulher não presta, o filho não vale nada, o filho não quer nada, o trabalho é ruim, que homem coitadinho. Se for mulher, diz, coitada dessa mulher, o marido... Gente, averigua as coisas. Você não pode acreditar em tudo que lhe falam. Averigue. Sabe o que é averiguar? É investigar, você investiga, pronto, acabou. Uma pessoa está destruindo a sua vida com uma mentira, você vai ficar calado? Você vai aceitar isso de graça? Não aceite. Pessoas são doentes, eles prejudicam qualquer outra. Sem dó, sem piedade. São pessoas que matam sem usar arma. São pessoas que roubam sem meter a mão no seu bolso, destrói o seu trabalho, destrói as suas finanças, destrói a sua família, destrói os seus amigos, destrói as suas relações sociais. Destrói a sua reputação. Tem coisa pior do que a reputação de uma pessoa ser arranhada? É incrível isso, gente, mas é verdade. Doença, patologia. Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu sou Jane. Se for a primeira vez que você está chegando aqui, por favor, inscreve, aperta aquele botão vermelho assim, diz, bota o dedo na ferida. Se inscreve, não paga nada, é de graça. Grátis, sabe o que é grátis? A única coisa que você precisa fazer é vir aqui se informar. Olha só, você se inscreve no lugar de graça e ainda recebe informação de graça também, grátis. Tudo de bom. Ativa as notificações. Faz tudo o que o YouTube pede. Muito, muito, muito obrigada. E compartilha, hein? Compartilha. Moradores da casa. Um beijo, um abraço. Nosso vídeo de hoje é longo porque a gente vai nos narcisistas. Não, mas hoje nós não vamos falar só de narcisista, porque o problema que eu vou falar hoje não é exclusivo de narcisista. Várias pessoas têm esse distúrbio e não são narcisistas. Então, vamos lá. Você que vem aqui, que diz que vive com narcisista, que diz que a mãe é narcisista, que diz que o pai é narcisista, o avô, o vizinho, o bisavô, colega, chefe, amigo narcisista. Você já lidou com um narcisista mentiroso, compulsivo? É disso que vamos. Meu abraço para os moradores da casa. A gente não pode sair por aí, mesmo porque a gente não tem, né, o polígrafo, para a gente fazer teste de polígrafo nas pessoas para saber se as pessoas mentem. Mas existem alguns sinais que são característicos das pessoas que mentem compulsivamente, porque tem pessoas que mentem, mas não é uma mentira patológica, não é uma mentira compulsiva, não é um mentiroso, mentiu por algum problema, mentiu por várias coisas, mas não é um mentiroso, tá? Oficial, de carteirinha. Então, é necessário e importante que você esteja ciente de alguns comportamentos que são prejudiciais, como a mentira, e característica dessas pessoas para você identificar e ficar alerta e seguir a sua intuição, tá? Porque a intuição é a melhor coisa que a gente... Então, pessoas que mentem compulsivamente, quando elas estão mentindo, elas mudam o tom vocal. Isso é uma característica de pessoas mentirosas compulsivas. Eles piscam, eles ficam quietos, sabe? Você percebe que aquela pessoa não está normal. Eles usam muito pouco palavras na primeira pessoa, tipo eu. Fica a dica. Uma tendência diminuída de usar palavras emocionais, palavras afetivas, palavras com mágoa ou raiva, diminui. Eles estão mentindo. Dificuldade de fazer contato visual ou falar com os olhos, fica falando com os olhos esquivos. Eles procuram usar técnicas autocalmantes como puxar a orelha, né? Puxar a orelha acalma quando você está muito nervoso, tocar o pescoço, acalma, puxar o colarinho, né? Os homens puxam o colarinho,
ou cobre a boca quando está falando, as mulheres, gestos inconsistentes, expressões faciais que contrastam com o conteúdo da mensagem, do que eles estão falando. As mentiras patológicas, as mentiras narcisistas, elas costumam ser detalhadas, coloridas, convenientes e bem elaboradas. Você demora para... As mentiras bem elaboradas ainda demora para descobrir. Nem sempre é fácil identificar um mentiroso patológico, porque a sua história nem sempre parece exagerada. Eles têm um certo nível de se expressar. Algumas das mentiras são contadas para fazer com que o mentiroso patológico pareça herói ou vítima. Eles contam a história. Ou é para eles serem heróis, as histórias mentirosas, né? Ou é para eles serem heróis, ou é para eles serem vítimas, a fim de obter a sua simpatia e a sua aceitação. Se forem confrontados com a mentira, é provável, 99,9%, que eles neguem. Porque o complicado de pessoas que mentem é porque elas inventam uma mentira em cima da outra. Então elas negam a mentira. E para negar uma mentira você tem que inventar outra. E às vezes eles ficam furiosos porque você duvidou da palavra deles. E eles se expressam assim como se estivesse chocado, como se você estivesse acusando eles. E alguns, os falsos cristãos, eles começam a professar o nome de Deus, a expressar o nome de Deus, a chamar por Deus, a jurar por Deus, tá bom? Isso é uma manipulação. O que significa mentira patológica? A mentira patológica também é chamada, né, é conhecida pelos acadêmicos como pseudologia fantástica ou mitomania. É um comportamento crônico de mentira compulsiva ou habitual, né? Tem pessoas que acordam mentindo, vai dormir mentindo, come mentindo, dorme mentindo, faz amor mentindo, faz tudo mentindo. Então, é habitual. E tem outros que é levado pela compulsão para mentir, entendeu? Como a gente tem compulsão para comer, para dormir, para tudo, né? Então, eles têm compulsão por mentira. Pode ser. O mentiroso, normalmente, a mentira é uma característica de uma patologia do comportamento, ou seja, do transtorno de personalidade. Alguns escritores dizem que às vezes é difícil você identificar o que seja uma pseudologia, tá? Que é uma mentira patológica, de um delírio. A pessoa se entrega a uma forma de psicose de desejo pelo qual se vê acreditando em suas próprias mentiras. Nós já conhecemos essa pessoa. A possibilidade de que essa mentira seja demolida a qualquer momento não faz nada para envergonhar o mentiroso. O mentiroso patológico, ele engana as pessoas com as mentiras sem nenhuma culpa, sem nenhum remorso. É isso que faz a diferença da mentira patológica da compulsiva. A compulsiva, você tem a compulsão ali de inventar mentira devido a alguma situação. E a patológica é um comportamento. Ui, meu Deus, caiu um cisco aqui no meu olho. Um distúrbio de personalidade. Normalmente, o mentiroso patológico, no caso, os narcis, eles aplicam a técnica da manipulação. A técnica de manipulação é uma das características dos mentirosos. Eles não querem realmente que você descubra que eles estão mentindo. Estão fazendo. E eles mentem para se manter a um passo à frente das outras pessoas. Claro, eles mentem por todos os motivos que você imaginar e não imaginar também. Mas principalmente eles mentem porque isso lhe dá uma vantagem. Se você soubesse como eles eram ou realmente fazia o jogo, seria nivelado. Especialmente se forem inadequados. Outros teriam melhores chances
E os manipuladores não querem isso. Eles preferem que as pessoas fiquem no escuro, que as pessoas não questionem as mentiras deles, apenas acreditem. Narcisista, mentiroso, patológico, eles mentem, eles enganam simplesmente para tirar vantagem ou se aproveitar das outras pessoas. Olha a coisa perigosa, olha que coisa perigosa. Normalmente, esses mentirosos, eles se mantêm em uma posição tóxica. Mentirosos patológicos sentem-se inseguros e, portanto, farão qualquer coisa para garantir que os outros não tenham a chance de expressar uma ideia, tá? Eles bagunçam, quando eles estão mentindo, eles bagunçam para você não ter voz, para você não falar, para você não questionar. Eles farão qualquer coisa para controlar qualquer tipo ou modo de comunicação. Deus, que negócio horrível no meu olho. Quando eles percebem que uma pessoa é bem inteligente, é brilhante, eles fazem qualquer coisa para essa pessoa, quando estiver com eles no ambiente, não abrir a boca. Os narcisistas, mentirosos, patológicos, eles estão sempre procurando uma oportunidade de explorar a vulnerabilidade das outras pessoas, de modo que não se pode imaginar uma pessoa tão decidida a manter uma posição de vantagem. Claro, a pessoa é narcisista, né, gente? Quer ter vantagem sobre tudo. O mentiroso patológico, quando ele se retrata de uma mentira, ele se retrata como uma vítima perpétua, sabe? Ele é vítima vida, vítima de você, vítima de mim, vítima da sociedade, vítima do governo, vítima disso, vítima daquilo, foi traído, a mãe não prestava, o pai não prestava, eram tudo narcisista e botou o narcisista no mundo. Eles sempre culpam os outros pelos seus próprios problemas e erros e nunca assumem propriedade ou responsabilidade pelos seus atos, pelas suas atitudes. Eles também são atormentados pelo ciúme, pela inveja e nunca ficam felizes nem preenchidos com o que têm. Eles sempre querem mais. Eles não conseguem apreciar um companheiro, um pai, um irmão, um amigo, um colega. Quando essas pessoas alcançam alguma coisa ou avançam na vida, eles pensam verdadeiramente que o que é bom, que tudo que é bom no mundo só deve ou só deveria acontecer com eles. Olha que pessoa perigosa. É perigosa uma pessoa dessa. Presta bem atenção no que eu estou falando. Essas pessoas são perigosas. A inveja é um perigo, é um risco. A mentira é pior ainda, porque essas pessoas podem denegrir a sua reputação, podem denegrir o seu caráter. E depois, para consertar, é um problema sério e às vezes não conserta. Narcisista, mentiroso, patológico, ele é ganancioso, sem escrúpulo e sem integridade. Falei para vocês, o vídeo de hoje é pesado, falando de uma personalidade bem complicada. Tem pessoas que mentem por ansiedade. Quando tá ansiosa, aí termina fazendo uma coisa assim, sabe? Pega uma coisa, diz que não pegou. A ansiedade, ela pode fazer isso com algumas pessoas, né? Não com todas, mas com algumas pessoas pode sim. O medo também pode fazer uma pessoa mentir. Mas nós estamos falando de um mentiroso patológico, ou seja, a mentira faz parte da personalidade da pessoa. O mentiroso, narcisista patológico ou narcisista mentiroso patológico, ele irá fazer todo tipo de trapaça, ele vai manipular, ele fala mal das pessoas, ele denigre a reputação das pessoas, eles farão qualquer coisa suja, podre para conseguir o que eles querem. Eles são pessoas carentes de integridade, honestidade, princípios e caráter. Se eles percebem que você está ofuscando qualquer coisa na vida dele, ou se você está ofuscando o brilho dele, que eles acham que tem, né?
Mas eles têm um pouco de carisma, né? Porque como é que se diz? Eles fazem alguma coisa para, tá? Então, eles perceberem que você está ofuscando alguma coisa na vida deles, eles atacarão você com tudo que eles puderem. Eles são perigosos. Não me cansarei de falar isso. Infelizmente, os mentirosos patológicos, que são os narcisistas, são os psicopatas, são os sociopatas, tem um tipo de borderline que também mente bastante, e vários outros distúrbios como esquizofrenia e outros. Mentem. O distúrbio de personalidade, as pessoas que estão dentro daquele grupo de 10, a maioria são mentirosos patológicos, não é só o narcisista não, tá? Infelizmente, essas pessoas que têm esses problemas, elas não vêm com um rótulo aqui. Eu sou narcisista, eu sou mentiroso, eu sou patológico, eu sou isso, eu sou aquilo, Ninguém vem com um rótulo dizendo que é, nem que é bom e nem que é ruim. Então, só podemos descobri-los depois de sermos vítimas desse comportamento tóxico, prejudicial e perigoso. Embora as mentiras patológicas não tragam nenhum tipo de benefício duradouro para essas pessoas, eles podem, com as suas mentiras, prejudicar outras, além deles. A mentira patológica você descobre logo. Quando você sentir aquela coisa no estômago, quando você, seu anjo da guarda, soprar no seu ouvido, tem coisa podre aí, é porque tem, tá? Quando a sua intuição, que é o sopro divino de proteção que nos alerta, que nos diz que tem alguma coisa errada com essa pessoa. Atenção. Então, normalmente as vítimas tendem a desconsiderar seus instintos, sentimentos, porque acham incompreensível que possa realmente no mundo existir pessoas assim. Gente, existe criminosos, existe ladrões, existe pervertido sexual, existe pessoas perversas, má, com criança, com animal, com idoso, com qualquer pessoa que não fez nada para eles, com pessoas que amam eles. Olha que ser mentirosos, patológicos, eles mentem sem motivo nenhum para mentir. Eles não precisam mentir. Eles mentem para se engrandecer, para dizer que são melhores do que os outros. É frustrante para a gente, porque a gente não sabe como agir com essas pessoas, que a vontade que a gente tem é de virar para a pessoa e dizer assim, cala a boca, mentiroso ou mentirosa. É difícil controlar uma pessoa adulta que mente, porque eles são reflexivos e até viciantes. É seguro, é recomendável. Você não fica muito perto deles. Não se envolva com mentirosos patológicos. É bom que você questione quando você descobre as mentiras. Você questione sobre o que a pessoa está contando, sobre o que a pessoa está dizendo, sobre o que a pessoa está falando, sobre a história realmente. Isso pode incentivar essas pessoas a, pelo menos se não parar, mas diminuir de mentir. Quando você perceber que uma pessoa está mentindo, ou que aquela pessoa tem um hábito de mentir, você diz assim, vamos parar essa conversa por aqui, porque eu não estou mais interessada nesse assunto, nem interessado, porque você sabe que aquela pessoa é desonesta. Quem mente é desonesto consigo mesmo. É importante você desafiar uma mentira no momento que ela está sendo contada. Você pode contestar por e-mail, por telefonema, mas é bom, é cara a cara, para a pessoa saber o que você está pensando dela naquele momento. O mentiroso patológico, ele pode se beneficiar com a terapia TCC, para que ajuda eles a administrarem essa compulsão, a doença. E isso, no consultório, eles podem fazer isso sem nenhum tipo de vergonha, sem nenhum tipo de constrangimento, sem julgamento, porque o profissional não vai julgar e nem constranger ninguém, nem fazer a pessoa passar vergonha. Vai ajudar, vai regular essa pessoa, entendeu? Para que ela seja uma pessoa digna de confiança de alguém, né? Então, enfatizar para um mentiroso que ele precisa de ajuda é importante, sim. Porque isso são hábitos de caráter de uma pessoa. A pessoa que mente, gente, tem um caráter defeituoso. São hábitos independentes, esse negócio de mentir.
eles precisam procurar ajuda para poder observar de onde vem esse traço dessa personalidade. Porque isso aí são frutos naturais de um caráter que foi mal formado, sabe? Sem exemplos, sem cuidado. Personalidade são como a ponta de um iceberg, que leva a desenvolvimento de personagens. Que é o mentiroso, ele um dia é rico, outro dia ele é pobre, um dia ele é vítima, outro dia ele é o algoz, um dia ele é o amor, no outro dia ele é o demônio. E é assim, depende do personagem que ele quer usar naquele dia. Se você estudar sobre manipulação, sobre o relacionamento de longa data com pessoas manipuladoras, com pessoas mentirosas, né? Com a vida privada dessa pessoa está em ruínas, porque essa coisa maravilhosa, essas pessoas, elas não têm paz interna, então elas não têm o que oferecer para seus companheiros nem para suas famílias. Eles não têm força de caráter suficiente. E quando a pessoa tem força de caráter suficiente, a pessoa se corrige ou procura ajuda, entendeu? Eles não são donos de si mesmos. Algo corrói eles, consome eles. Eles não sabem quem são. Eles não têm um senso profundo de si mesmos. E não sabem o que eles representam na vida. Você já conheceu ou vive com alguém que distorce constantemente a verdade, tece histórias elaboradas, mente descaradamente o tempo inteiro. Então você conhece uma pessoa narcisista, mentiroso ou mentirosa, patológico. Lidar com essas pessoas pode ser irritante e desconcertante e perigoso, né? Por isso que é crucial você tomar consciência disso que eu estou falando. O mentiroso compulsivo, ele pode prejudicar a sua vida, ele pode prejudicar seu trabalho, ele pode prejudicar a sua família. Por isso é importante você saber lidar com o mentiroso patológico e saber lidar com mentiras patológicas. Com essas duas coisas, você tem que aprender a lidar com o mentiroso e com as mentiras deles. Lidar de maneira saudável, né, gente? Bem-vindo ao mundo dos mentirológicos narcisistas. Bem-vindo ao mundo dos narcisistas patológicos. Normalmente, as histórias dessas pessoas são boas demais para serem verdade. Os indivíduos, essas pessoas, eles contam histórias mentirosas tão bem elaboradas, confundem os limites entre fato e ficção. Você não sabe se é um fato, você não, que eles estão falando, ou se é uma ficção. Então, a mentira patológica é um fenômeno intrigante, causa a uma pessoa ser mentiroso. Quais são os tratamentos que existem, que estão disponíveis para a mentira compulsiva? A mentira patológica ou compulsiva, ela é caracterizada pelo desejo consistente e muitas vezes incontrolável de mentir. Meu Deus do céu, que negócio é esse no meu olho? Os narcisistas, mentirosos, patológicos, eles fabricam uma mentira. Fabricam com todos os pequenos detalhes. E além de fabricar as mentiras, eles exageram. E normalmente não há motivo aparente para essas pessoas mentirem. Eles mentem sem motivo nenhum. Então essas mentiras, elas se manifestam ao longo da vida dessas pessoas e passa a ser um hábito difícil de ser corrigido. Essas mentiras levam essas pessoas a desafios, a problemas jurídicos, né, os mentirosos, e o estrago que eles causam na vida das suas vítimas. Motivos, são vários motivos, são múltiplos fatores que levam a pessoa a mentir compulsivamente, né? A mentir patologicamente. Às vezes eles mentem para melhorar a autoestima deles, às vezes eles mentem para se sentir melhor, para ser mais impressionante, para conquistar mais amigos, para vender uma imagem que eles não têm porque eles usam máscara o tempo todo, para ser agradável.
né, para que todo mundo goste deles. Então, tem vários fatores que pode levar uma pessoa a se tornar um mentiroso patológico ou compulsivo. A mentira compulsiva, um aluno que sempre chega atrasado na sala de aula e ele sempre inventa uma mentira para dizer porque chegou atrasado. Eu conheço uma pessoa, já falei isso em alguns vídeos, eu conheço uma pessoa, está viva ainda, deve estar me assistindo, né? Essa pessoa já N vezes, chegou a ponto de contar sobre a morte da avó, que também está viva, a mesma pessoa, contou várias vezes a mesma pessoa. E chegou ao ponto de outra pessoa dizer assim, poxa, então a sua avó tem poderes especiais como Jesus Cristo? Eu falo, por que você está dizendo isso? Não, porque ela ressuscita, né? Ela morre e se ressuscita. E aí ela morre novamente. Como assim? É porque você já matou sua avó, para mim, 3 vezes. Esse é o mentiroso compulsivo. O compulsivo, ele não é aquele mentiroso patológico, é diferente. Ele pode ser uma pessoa também que diz que viajou sem viajar, que diz que tem um amor sem ter, que tem um... Ele pode inventar várias coisas, entendeu? Sem motivo. Agora, o patológico são mentiras elaboradas, elogios acadêmicos, grandes conquistas, festas glamurosas, aventuras emocionantes. Eles pintam um retrato da vida com glamour. Isso. No entanto, se você for fazer uma inspeção bem detalhada, você vai encontrar o rastro da mentira. Porque quando você começa a fazer uma inspeção do que eles estão falando, aquelas coisas que eles falaram, aquelas afirmações se desfazem na mesma hora. E depois sua intuição diz que aquela pessoa está mentindo. Seu estômago avisa. Seu anjo da guarda fica ali no seu ouvido. Não acredite nisso, não acredite nisso. Isso é mentira. Porque você encontra inconsistências, você encontra efeitos, você encontra fantasias, inconsistência, coisas perigosas. Então você passa a questionar a autenticidade daquilo que a pessoa está falando. A mentira patológica não só prejudica o mentiroso, caso narcisista, como também as suas vítimas, porque eles prejudicam a reputação das vítimas, a credibilidade da vítima. Já pensou uma pessoa chegar para seu vizinho e dizer que você não presta, e dizer que você é estressada, que você não gosta disso, que você não gosta daquilo, sendo... Aí eu fico pensando assim, sabe? Como é que uma pessoa acredita no que uma pessoa está falando se essa pessoa nunca conversou com aquela que está sendo vítima, está sendo denegrida a reputação? Por quê? Se uma pessoa chegar para mim e disser, olha, essa outra pessoa é chata, essa outra pessoa é isso, essa outra pessoa é aquilo, essa outra pessoa não presta, eu vou averiguar e depois eu vou questionar. Eu falei, olha, você me falou aquilo dessa pessoa aí, mas isso não, desculpa, mas não bate isso não é verdade. Essa pessoa não faz mal a ninguém, essa pessoa vive a vida dela, não se incomoda com nada. Por que você fala isso dessa pessoa? Ah, porque essa pessoa fez isso e isso comigo. Sim, fez com você, mas comigo não fez. Sendo que a pessoa nunca fez com ela também. Porque o mentiroso, quando ele mente para os outros, ele mente para ele mesmo. E o pior da mentira patológica é que os mentirosos patológicos, eles acreditam na própria mentira. Porque as mentiras patológicas, elas não só ferem a reputação da vítima, ela fere também a reputação do mentiroso. Prejudica os relacionamentos, mina a autoconfiança e a confiança. Perpetua um ciclo de engano, manipulação, isolamento, isola as pessoas. Porque quando você mente a respeito da reputação de uma pessoa, a sua intenção é isolar aquela pessoa. Aí uma pessoa chega para mim e fala mal, filho de uma amiga minha, aí fala mal para outro, fala mal para o outro, fala mal para o outro. As pessoas vão se afastando. Poxa, fulano me disse isso e isso daquela pessoa, fulano me disse isso e isso daquela pessoa. As pessoas vão se afastando. As pessoas não querem nada com aquela pessoa. Por quê? Porque o mentiroso patológico foi lá e contou um monte de mentiras. Inventou, elaborou, porque essas mentiras patológicas, elas são bem elaboradas. Então, o mentiroso patológico,
Ele é perigoso, ele é um criminoso de reputação, ele assassina a reputação das pessoas. Além disso, elimina o sentido da autoestima, fomenta a insegurança, a culpa. Então, se essa pessoa não for tratada, essa pessoa vai sair por aí destruindo a vida de várias outras. E às vezes tem um mentiroso, patológico, obsessivo, que ele destrói a vida de uma pessoa com as mentiras que eles dizem a respeito daquela pessoa. Qual é a intenção dessas pessoas? Nenhuma. Não existe nada concreto por trás de uma mentira. É só o simples fato de querer destruir, denegrir e isolar a pessoa, deixar a pessoa no desespero, deixar a pessoa enlouquecida. Então você não pode ignorar uma pessoa que está sempre mentindo. Não ignore. Isso não é normal, isso é doentio, isso é perverso, isso é sádico. Uma pessoa que fala mentira o tempo todo para prejudicar os outros. Eles fabricam mentiras consistentemente. O mentiroso compulsivo, ele inventa histórias e narrativas que estão longe da verdade. É como um conto de fadas do inferno, sabe? Porque essas mentiras, elas podem variar de pequenos exageros a fantasias grandiosas. E o pior, eles não sentem remorsos. É mentira por cima de mentira. Ao contrário dos mentirosos ocasionais, que sente culpa, que se desculpa, né? Que fica envergonhado, que sente remorso porque mentiu, os mentirosos narcisistas patológicos, muitas vezes, na maioria das vezes, eles não sentem remorso nem culpa. Um sintoma-chave da mentira patológica é a repetição do comportamento enganoso. Ou seja, eles estão sempre enganando as outras pessoas. É um padrão, se torna um padrão recorrente de interação com as outras pessoas. Então, a mentira é uma coisa desnecessária. Você pode conseguir o que você quiser falando a verdade, você não precisa mentir, você não precisa enganar, você não precisa manipular, Pessoa que mente não tem caráter. Uma pessoa que mente não tem caráter. Não tem caráter. Não tem caráter. Pessoa que mente é aquela pior palavra que tem na língua portuguesa. Não existe benefício nenhum na mentira. O mentiroso, ele é falso. Ele é falso. Ele é sorrateiro. Ele é raposa. Entendeu? Esse é o sintoma básico. Essa é uma classificação básica que eu estou fazendo aqui para não falar outras coisas pior, como criminoso, como ludibriador, sabe? Aquela pessoa que ludibria. Vocês assistiram o último vídeo que eu fiz, que eu digo que a pessoa já foi... Eu pergunto para vocês, vocês já foram roubados sem que ninguém metesse a mão no seu bolso? Então... é a mesma coisa. É a mesma coisa, não existe diferença. Porque você vai ser prejudicado. A pessoa que puxa seu tapete para você não prosperar, para você não progredir, ele está te roubando. Então ele é um ladrão de sonhos, ladrão da prosperidade do outro. Uma pessoa que prejudica o seu trabalho para ver você na miséria, na sarjeta. É uma coisa muito pequena, é um verme. Entende agora o que é que eu tô falando? Eu fico com raiva quando eu faço esses vídeos, eu nem posso fazer, né, gente? Então, devido ao grande volume de mentiras que eles têm que elaborar, que eles têm que criar, que eles têm que fabricar diariamente, para cada pessoa que eles vão conversar, eles têm que ter uma mentira, não tem consistência. Porque uma pessoa que mente demais não tem consistência a mentira. Então, esse grande volume de mentiras que eles contam, não tem consistência nenhuma. Eles lutam com eles mesmos para manter a narrativa. E isso leva a contradições e inconsistência nas histórias que eles contam. Então, compreender por que essas pessoas mentem e dizer para eles, cara a cara, eu não acredito no que você está falando, você está mentindo. Por que você não fala a verdade? Por que você não fala a verdade, sabe? Porque também quem cobre uma mentira também é um mentiroso. E tem pessoas que cobrem a mentira. Quem cobre mentira é mentiroso também. Gente, não tem nada melhor do que você botar a cabeça no travesseiro e você não tá conjecturando coisas para prejudicar os outros. Você dormir tranquilo. Você procurar ser feliz, sabe? Com você mesmo. Ser tranquilo. Esperar que as pessoas gostem de você.
Gente, a gente não precisa mentir para uma pessoa gostar da gente. A pessoa gosta da gente pelo que a gente é. Porque quando a pessoa descobrir que gosta de uma mentira, ela não vai mais gostar. Entendeu agora? Não existe causa para uma pessoa mentir. Existem fatores, é diferente. Causa é uma coisa, fatores é outra. Então, existem fatores que contribuem para esse comportamento doentio, maladaptativo, prejudicial. Às vezes, essas mentiras patológicas, elas estão associadas a condições patológicas, distúrbios patológicos subjacentes, como transtorno de personalidade limítrofe, transtorno de personalidade narcisista, transtorno de controle impulsivo, ou transtorno do controle do impulso, tá? Estas condições, crianças que cresceram em um lar onde a mentira era praticada diariamente, pai mentiroso, mãe mentirosa, irmão mentiroso. Uma criança cresce, por exemplo, os pais levam os filhos para o shopping e eles roubam no shopping pequenas coisas, dentro do supermercado, no shopping, as pequenas coisas. Os filhos vão ver e vão repetir aquilo, vão achar que aquilo é normal. Os metrôs da vida hoje, aqui na Europa, estão cheios de pickpockets, ou seja, aquelas garotinhas que cresceram já no hábito de roubar, de meter a mão na bolsa dos outros, entendeu? Então, mentiroso é a mesma coisa. Ele cresceu vendo alguém mentir, ou ele tem esses distúrbios, esses transtornos. Então, essas condições, esses transtornos podem alimentar a necessidade de atenção, a pessoa ter necessidade de validação, ter necessidade de chamar atenção, de ser querido, de ser gostado. Mas não precisa, gente, não precisa. Desejo de manipular os outros, desejo de controlar os outros. É por isso que é importante a família tratar dessa pessoa, antes dessa pessoa ser responsável por si mesmo, porque essa pessoa vai causar um estrago muito grande na vida das outras pessoas. Pessoas que viveram traumas e ambientes abusivos, eles podem recorrer à mentira compulsiva como um mecanismo de enfrentamento, criando realidades alternativas para escapar da busca de validação, baixa autoestima. Eles fazem isso para obter admiração dos outros, compensar inadequações recebidas, né? E outras coisas. Praticar mentiras por longo tempo pode reforçar e piorar esse comportamento, tornando cada vez mais difícil de ser tratado ou corrigido ou de quebrar o ciclo. Felizmente, graças a Deus, existem vários tipos de tratamento para o mentiroso. Psicoterapia, terapia individual, terapia do comportamento cognitivo. São terapias que têm respostas efetivas. Então, a pessoa se tratando, a pessoa deixa de mentir. Viu, Nasci? Se tratar. Porque a mentira patológica, a mentira compulsiva, ela dispara gatilhos nele. Eles precisam mentir. Você vê como é. Vê um gatilho, eles sabem que eles precisam mentir. E os terapeutas, eles ajudam o indivíduo a identificar esses gatilhos da mentira, gatilhos subjacentes, né? E então ensina eles a desenvolver mecanismo de enfrentamento e desafiar padrões de pensamentos negativos que são associados à mentira. Porque as pessoas que mentem são pessoas que pensam muita coisa negativa. Terapia de grupo é muito bom, porque ali o grupo, cada um conta as suas histórias, as suas falhas, as suas coisas. Aprender a lidar com essas condições subjacentes, para saber se eles têm distúrbios psicológicos, né? Aí trata a compulsão da mentira com o distúrbio patológico associado. Precisam desenvolver mecanismos de autopercepção mais saudáveis, né? Desenvolver confiança e honestidade, aprender a construir confiança, abraçar a honestidade, que é um aspecto fundamental no tratamento da mentira compulsiva. Nós, terapeutas, trabalhamos com essas pessoas para elas cultivar uma comunicação aberta, autêntica, promover relacionamentos saudáveis, fazer amizade com pessoas que têm princípios. Para se curar um mentiroso patológico, precisa de paciência. Eles também têm que ter paciência e autorreflexão. Superar a mentira patológica, compulsiva, é uma jornada bem longa e que requer
tempo e autorreflexão. Eles têm que aprender a ser pacientes com eles mesmos, conhecer o progresso, permanecer comprometidos com o crescimento pessoal saudável. Não é fácil lidar com mentira. Lidar com mentirosos, patológicos, compulsivos, pode ser desafiador e frustrante. Agora você pode adotar, se for um filho, se for um pai, uma mãe, uma pessoa idosa, então você pode adotar uma abordagem atenciosa, compassiva, procurar uma forma de navegar pela situação de forma mais eficaz. Primeiro, tem que reconhecer o padrão. Só quando reconhece que mentiu, já é o primeiro passo para se curar. É essencial reconhecer que mente. Entender as mentiras e os prejuízos que causaram na vida das outras. Então, a mentira é uma reflexão das próprias lutas internas que esses indivíduos têm e dos hábitos maladaptativos que eles adquiriram. Quando eles reconhecem que eles são mentirosos, eles desligam emocionalmente esse padrão e eles passam a ser pessoas mais objetivas. Confrontar um mentiroso sobre as suas mentiras pode não produzir um efeito agradável. Eles podem ser até agressivos fisicamente, porque quando eles querem se defender, eles podem agredir os outros. Eles podem continuar mentindo ainda mais para poder proteger as narrativas falsas deles. Em vez disso, concentre-se, você que vive com mentirosos patológicos, concentre no seu bem-estar emocional e determine quanto tempo você está disposto ou disposta a investir nesse relacionamento com o seu mentiroso patológico ou a sua mentirosa patológica. Defina limites. Tratar mentiras é uma estratégia de enfrentamento. Então, eles vão ter que enfrentar os demônios deles. E você que vive com eles tem que estabelecer limites claros, porque isso é crucial para lidar com um mentiroso. Determine qual comportamento você está disposto a tolerar. Comunique isso para seu mentiroso ou sua mentirosa patológica. Com calma, com assertividade, né? Estabeleça os seus limites, se proteja constantemente de manipulação. Você será ferido ou ferida pelas mentiras deles. As mentiras patológicas, as mentiras compulsivas, a maioria das vezes elas estão enraizadas em questões psicológicas muito profundas. Então tem que ter empatia na hora que você for falar da mentira, porque a vontade é da gente pular no pescoço e esmagar a pessoa. Compreender que a mentira pode resultar dor, insegurança e trauma para a vítima é importante. Então não queira ficar lidando com pessoas mentirosas. Embora o que eu estou falando agora não desculpe nenhum tipo de mentira que eles fizeram, porque prejudicaram outras pessoas, ter compaixão dessas pessoas é importante, principalmente se for filhos, menos se for filho. Se for grande, mande para terapia, porque você não vai dar jeito. Mas se for filhos pequenos, que você ainda possa corrigir, tem criança que mente, que é um negócio fora do normal. Peça a eles para se concentrar em pessoas confiáveis, né? Verifique, quando essas pessoas vierem com a informação para você, verifique sempre essas informações. Ao interagir com um mentiroso ou uma mentirosa, é aconselhável você verificar os fatos de forma independente, sempre que possível. Quando você verifica a veracidade das afirmações daquela pessoa, você pode se proteger e proteger outras pessoas contra ser enganado, manipulado, controlado. Incentive seus mentirosos e suas mentirosas, amores de vocês, a ir procurar ajuda, a ir procurar tratamento. Mantenha o autocuidado. Lidar com mentiroso compulsivo pode ser emocionalmente desgastante e pode ser perigoso fisicamente, porque se ele tiver outros distúrbios, transtorno, vocês podem ser agredidos. Então é crucial você manter e priorizar o autocuidado para manter o seu bem-estar. Lembre-se, ninguém pode mudar ou controlar o comportamento de outra pessoa adulta, mas pode controlar a reação que você vai ter com eles. Nunca tenha uma reação de raiva nem de ódio. Procure uma oportunidade, sente com a pessoa e converse. Bote tudo às claras, diga tudo o que você tem que dizer.
Entendeu? Quando você compreende a natureza do mentiroso patológico e a natureza das mentiras deles, quando você reconhece os sintomas, você explora as causas subjacentes, você pode preparar um caminho maravilhoso para ou você se libertar dessa pessoa, ou então você ajudar essa pessoa a se tratar. Então, através da terapia, da autorreflexão, do cultivo da confiança e da honestidade, os indivíduos que lutam com mentira patológica e mentira compulsiva podem embarcar num caminho de cura e autenticidade. Lembre-se de que a mudança é possível, sempre é possível em qualquer situação. Mas a jornada para uma vida verdadeira começa com a autoconsciência e a disposição de querer se curar. Tanto se a pessoa não quer abraçar o poder da verdade e embarcar em um tratamento demorado para um novo capítulo da vida dela, para salvar os relacionamentos, para não perder pessoas valiosas, então a pessoa tem que querer se libertar desse vício que é horrível. Não é só horrível, é criminoso também, porque prejudica a vida das outras pessoas. Beijo no coração, tchau. Like. Deixe comentários, tá? Que eu vou ler todos.